Olá, tudo bem? Deus abençoe a sua vida e fortaleça a sua fé. Hoje eu quero pensar um pouco com você sobre a Páscoa. O texto é longo, Êxodo capítulo 12, por isso mesmo vou apenas fazer menção dele. A Páscoa, ela se originou na história de Israel. Quando o povo estava cativo lá no Egito, Deus levantou um homem chamado Moisés e o levou a libertar esse povo daquela escravidão. Quando Moisés foi conversar com Faraó, por 10 vezes ele vai até a presença de Faraó e cada vez que ele conversa, uma praga Deus envia sobre o Egito. 9 pragas vieram e 9 vezes Faraó endureceu seu coração. Agora, na derradeira, a última, Deus dá orientações preciosas para o seu servo Moisés. E ele disse: faça com que o povo de Israel fique em casa. Faça com que eles celebrem uma grande festa antes que venha a última praga. Quero que cada família pegue um novilho, um cordeiro de 1 ano, macho, perfeito, recolha o seu sangue, passe esse sangue sobre os umbrais das portas das casas, assem o cordeiro e coloquem sobre a mesa com ervas amargas, com pão sem fermento, e estejam celebrando a Páscoa do Senhor. E Deus disse: estareis vestidos com as suas sandálias, as suas vestes para sair do Egito e com o cajado na mão. E eu visitarei a terra do Egito e libertarei o meu povo. Pois bem, assim o povo de Israel fez. E o que aconteceu foi que naquele dia em que a morte desce sobre a terra do Egito, passando sobre a terra de Gósen, quando vê o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, a morte passa por cima da casa. Ou seja, aonde tem o sangue do cordeiro, a morte não desce. A morte passa por cima. A palavra hebraica é pessá, de onde veio o termo Páscoa, que significa passar por cima. A morte passa por cima do lugar em que está o sangue do cordeiro. Ali em Israel, primogênito algum morreu, mas na terra do Egito, em que não havia cobertura do sangue, os primogênitos morreram. O que é curioso é que não significa que não houvesse morte no meio de Israel. Houve. Houve uma morte substitutiva, posto que em cada casa um cordeiro morreu no lugar do primogênito. Ora, nós estamos vendo ali toda uma situação que nos aponta para Jesus e para aquilo que ele haveria de fazer na cruz do Calvário por nós. Passado aquele momento em que o povo sai dali e é liberto definitivamente do Egito, a palavra de Deus diz que o Senhor fala para Israel que todos os anos, naquela mesma data, eles deveriam celebrar a Páscoa do Senhor, para que as novas gerações, que não tinham visto nada daquilo, vendo a festa, perguntassem: que rito é esse? Eles deveriam explicar: é a Páscoa do Senhor, de como Deus nos libertou da escravidão no Egito. O tempo se passou. Os pais iam ensinando seus filhos pelas sucessivas gerações sobre a Páscoa do Senhor e sobre a libertação de Deus na vida do seu povo. E agora, o Senhor Jesus veio a esse mundo na plenitude dos tempos. Por volta dos 30 anos, começou o seu ministério na Galileia, na Pérea, na Judéia, e no final do seu ministério, quando ele está em Jerusalém, ele se prepara para a sua morte lá na cruz. Aquele mesmo que João Batista havia apontado e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Estava chegando a sua hora de passar deste mundo para o Pai. E nesse momento os evangelhos registram, primeiramente em João capítulo 13, que Jesus tem o desejo de celebrar a última Páscoa com os discípulos. Ele diz assim: tenho desejado ansiosamente celebrar essa última Páscoa convosco antes do meu sofrimento.
E aí Jesus diz aos discípulos que eles deveriam procurar um cenáculo espaçoso, mobilado, e que ali deveriam preparar a Páscoa do Senhor. Os judeus foram, encontraram o lugar, prepararam ali tudo o que deveria acontecer na Páscoa judaica. Os elementos estavam sobre a mesa: o cordeiro, o vinho, estava ali as ervas amargas e o pão sem fermento. Jesus chegou com os discípulos, e a primeira coisa que fizeram, segundo João 13:1, foi que Jesus amou aquele grupo. João diz: tendo amado aqueles que eram seus, amou-os até o fim. Que grupinho miserável, não é? Nós temos ali o traidor, nós temos ali um que negou 3 vezes, temos ali um outro que duvidava sempre de Jesus, e temos todos que abandonaram o Senhor quando ele foi preso. Mas a Bíblia diz que, apesar disso, tendo amado o que era seu, Jesus amou até o fim. Que lição maravilhosa. A segunda coisa que Cristo fez naquele cenáculo foi abaixar-se e fazer o trabalho de um servo, lavando os pés, também o coração daquele grupo. Pedro foi resistente, mas por fim entendeu o que o Senhor Jesus queria comunicar. E um último ato que Cristo fez antes da celebração foi afastar da presença de todos o traidor. E Jesus, então, pega um bocado de pão molhado, dá para Judas e lhe diz: o que tens de fazer, faze-o depressa. E ele saiu para trair, e era noite. Ora, agora que os discípulos estavam ali, reunidos com o seu Senhor naquele momento, celebrando a Páscoa da libertação de Israel, o Senhor Jesus, então, pega dos elementos que estavam sobre a mesa, 2, o pão e o vinho, e ele ressignifica, mostrando que os elementos apontavam para aquilo que ele, Jesus, estava para fazer ali na cruz do Calvário. E ele pega o pão, parte e dá para os discípulos, dizendo: esse é o meu corpo partido por amor de vós, tomai e comei. Ele estava falando da crucificação. E ele foi literalmente partido por amor de nós. Os cravos traspassaram suas mãos, seus pés. Na sua fronte foi cravada ali a coroa de espinhos. Cacetetes bateram de maneira que os espinhos cravaram no osso e não podiam mais sair. As suas costas rasgadas pelos açoites dos soldados. Ele teve que carregar o patíbulo até o lugar da crucificação. Suspenso entre o céu e a terra, permaneceu, até que por fim o soldado veio para rasgar com uma lança do seu lado, e saiu sangue e água. Jesus havia morrido, e o seu corpo literalmente partido por amor de nós. O pão nos faz lembrar que o Senhor Jesus assumiu aquela cruz que era nossa. Assim como o cordeiro foi sacrificado lá na casa dos israelitas, e um cordeiro morreu no lugar do primogênito, agora Jesus, o Filho de Deus, morre naquela cruz em nosso lugar, e assim ele está satisfazendo a justiça do Pai. Logo depois, Cristo pega o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, bebei dele todos. E ele estava falando justamente sobre aquele sangue passado nos umbrais da porta e que impede a descida da morte. É isso mesmo, o sangue de Cristo nos purifica de todo o nosso pecado. E é por causa do sangue derramado, disse Paulo, que nós temos cancelado todo o escrito da dívida que pesava contra nós. O sangue de Jesus removeu a nossa condenação, de maneira que esse sangue nos purifica, nos justifica e nos torna aceitáveis na presença do Pai. Tudo isso porque o Cordeiro morreu no nosso lugar e verteu ali o seu sangue para a remissão dos nossos pecados. Ele diz: bebei dele todos. Este cálice é a nova aliança no meu sangue, sangue derramado para a remissão dos vossos pecados. Por isso, quando nós cristãos celebramos a ceia, não estamos celebrando, como os judeus, a simples libertação da escravidão no Egito, mas nós estamos entendendo pelo ensino de Cristo que nós celebramos a sua morte e a sua ressurreição. Cristo, Cordeiro de Deus, morreu naquela cruz em nosso lugar para nos trazer o perdão dos nossos pecados e a vida eterna. E ele disse em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai,
senão por mim. Sabe, não basta saber que Jesus morreu na cruz. É preciso ter certeza que ele morreu ali em meu lugar. Não basta saber que o sangue foi derramado para perdão de pecados. É necessário ter certeza que o sangue derramado foi para perdoar os meus pecados. Por isso, ao participar da mesa do Senhor, Paulo diz que o homem precisa examinar-se a si mesmo e assim comer do pão e tomar o cálice do Senhor de modo digno. Creia no Senhor Jesus de todo o seu coração, que ele seja Senhor da sua vida, Salvador da sua vida e que seja aquele que remiu você de toda a sua iniquidade. Deus te abençoe. Feliz Páscoa, feliz ressurreição de Cristo Jesus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pelo teu grande amor para conosco, pois o Senhor nos deu o seu próprio Filho Jesus, ele veio ao mundo, morreu na cruz do Calvário por nós, para nos dar a salvação, a vida eterna, o perdão dos nossos pecados. Obrigado por isso e que seja isso uma realidade no coração de todos que ouvem a tua palavra nesse dia. Abençoe-nos, conduza-nos segundo a tua graça e o teu querer. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Deus te conceda a salvação.